Olá, pessoal, é o professor Veraldo e hoje a nossa aula é sobre funções orgânicas oxigenadas. Definição: o que são substâncias orgânicas oxigenadas? Substâncias orgânicas oxigenadas são compostos orgânicos que apresentam em suas estruturas apenas átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio. Quando apresentar apenas átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio, nós temos uma função orgânica oxigenada. Na aula passada, nós falamos dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que apresentam apenas hidrogênio e carbono em sua estrutura orgânica. Tá ok? Então, hoje nós estamos falando de funções orgânicas oxigenadas. Exemplo: muitos alimentos, remédios, cosméticos, bebidas alcoólicas são constituições moleculares de funções oxigenadas. Aquele sorvete de abacaxi pode não ser preparado com a própria fruta, pode ser uma substância flavorizante, isto é, pode ser um éster, que é um exemplo de uma função orgânica oxigenada. Então, as funções orgânicas oxigenadas são muito importantes na nossa alimentação, nos remédios, nos cosméticos e nas bebidas alcoólicas. Eles estão presentes no nosso cotidiano, tá ok? Vamos falar do mais simples de todas as a mais simples de todas as funções orgânicas oxigenadas são os álcools. Álcools são compostos oxigenados que apresentam o grupo funcional hidroxila. É esse grupo OH, que é quando a água perde um átomo de hidrogênio, forma esse íon OH, nós chamamos de grupo funcional hidroxila. Quando esse grupo funcional hidroxila estiver ligado a um carbono saturado, nós temos um álcool. Mas o que é carbono saturado? Carbono saturado é o carbono que está ligado com simples ligações, apresenta simples ligações, O carbono insaturado, quando ele apresenta duplas e ou triplas ligações, mas o carbono saturado apresenta só simples ligações. Aqui, o mais simples de todos os álcools, que é o metanol. O metanol, pessoal, o grupo OH se encontra ligado a um carbono saturado, um carbono com simples ligações. Aqui nós temos o etanol, o álcool etílico, o álcool da cana-de-açúcar e etc. O grupo OH está ligado a um carbono saturado, portanto é um álcool. Aqui nós temos um álcool de cadeia fechada. O grupo OH está ligado a um carbono com simples ligações. Aqui da mesma forma, o grupo OH está ligado a um carbono com simples ligações. Tem dupla ligação na cadeia? Tem, mas ele está ligado diretamente a um carbono com simples ligações. Então nós falamos dos álcools. Apresenta o grupo OH ligado a um carbono saturado, ok? Vamos agora para o estudo dos enóis. Enóis são compostos oxigenados que apresentam grupo funcional hidroxila, OH, também, mas ligado a um carbono insaturado. Quando ele estiver ligado a um carbono saturado, ele é denominado de álcool. Mas quando ele estiver ligado a um carbono insaturado, ele é um enol. Mas o que é carbono insaturado? Carbono insaturado é aquele que está ligado a uma dupla ou tripla ligação, tá? Aqui nós temos um exemplo de um enol. Esse grupo OH está ligado a um carbono com dupla ligação, Tem dupla ligação ao seu redor. Aqui eu tenho um enol de cadeia aberta. Aqui eu já tenho um enol de cadeia fechada. É quando o grupo OH está ligado a um carbono insaturado, com dupla ligação, tá? Então, enóis são compostos oxigenados que apresentam o grupo funcional hidroxila também,
mas ligado a um carbono insaturado. Aqui, ligado a um carbono insaturado, o OH ligado também a um carbono insaturado. Tá? Depois, nós temos os fenóis. Fenóis são compostos oxigenados que apresentam um grupo funcional hidroxila OH também, mas ligado a um núcleo benzênico. Núcleo benzênico a gente não pode esquecer. O núcleo benzênico é uma estrutura com 6 átomos de carbono, onde nós temos uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples ligação. E ele é representado assim, pode ser representado assim, um hexágono com a bolinha no meio. Então aqui eu tenho um núcleo benzênico. Quando esse grupo OH está ligado a um núcleo benzênico, aí nós temos o fenol. Aqui outro caso também, outra estrutura onde o grupo OH está ligado ao núcleo benzênico. Tá? Então, revisando, quando apresentar grupo OH, a função orgânica pode ser álcool, enol e fenol. Álcool, quando esse grupo OH está ligado a um carbono saturado, um carbono com simples ligação. Enol é quando esse grupo OH está ligado a um carbono insaturado, isto é, carbono com dupla ligação, esse caso aqui. E o fenol, que a gente viu por último, é quando o grupo OH está ligado a um núcleo aromático, ok? Vamos à próxima função orgânica oxigenada, são os éteres, né? Éteres são compostos oxigenados que apresentam um grupo funcional hétero. Aqui é o O com 2 ligações em suas extremidades. Significa que a água perdeu 2 átomos de hidrogênio. Então, quando tiver esse grupo hétero situado entre átomos de carbono, nós temos o éter. Aqui eu tenho o H3COCH3. Um éter de cadeia aberta, onde o oxigênio situa-se entre átomos de carbono. Aqui eu tenho um éter de cadeia fechada, onde o oxigênio também situa-se entre átomos de carbono. Então, éter são compostos oxigenados que apresentam grupo funcional hétero. É quando tem um oxigênio situado entre átomos de carbono. Tá ok? Vamos falar de cetonas. Cetonas são compostos oxigenados que apresentam o grupo funcional carbonila. É isso aqui, pessoal. É CO com 2 ligações livres aqui, ó. CO. Esse grupo aqui nós chamamos de carbonila, situado entre átomos de carbono. Aqui você percebe esse grupo carbonila CO situado entre átomos de carbono. Então, aqui eu tenho uma cetona simples, né, a mais simples de todas, que é a nossa conhecida acetona, né, serve como solvente para esmalte, né. Aqui nós temos uma acetona, por quê? Porque tem o grupo carbonila CO, pode observar que o oxigênio fica fora da cadeia. Aqui eu tenho uma cetona de cadeia fechada, ó, o grupo funcional carbonila CO, situado entre átomos de carbono, tá? Então nós falamos das cetonas. Depois das cetonas, nós temos os aldeídos. O que são aldeídos? Aldeídos são compostos oxigenados que apresentam o grupo funcional aldoxila. Ó, pessoal, COH. Quando apresentar isso, ó, COH ou tracinho COH, nós temos o grupo funcional aldoxila. E em extremidades de cadeias carbônicas, tem que estar na extremidade. Aqui eu tenho o mais simples de todos os aldeídos, né, que é a fórmula estrutural do formol. Então, essa aqui é a fórmula do formol, né? Aqui o que caracteriza um aldeído? COH, esse grupo funcional. Nas extremidades da cadeia. Aqui, ó, extremidade da cadeia, aqui também na extremidade, ó, COH.
quando apresentar COH, nós temos um aldeído. Tá? Então, nós já lembramos do formol. As carboxílicos. As carboxílicos são compostos oxigenados que apresentam o grupo funcional carboxila. Esse aqui, ó, COOH ou tracinho COH. COOH. Em extremidades de cadeias carbônicas. Então, esse grupo COH se encontram em extremidades de cadeias carbônicas. Vamos dar o exemplo aqui. Eu tenho COOH, né? É o mais simples de todos os ácidos carboxílicos. Aqui eu tenho um ácido carboxílico de cadeia aberta, aqui tem um ácido carboxílico de cadeia fechada. Ó. O que caracteriza isso? Ó? COOH. Tá? Então, nós falamos dos ácidos carboxílicos. Depois dos ácidos carboxílicos, nós temos os ésteres. Ésteres são compostos oxigenados que apresentam o grupo funcional éstero. COO ou tracinho, COO tracinho, entre átomos de carbono. Quando apresentar esse grupo COO entre átomos de carbono, nós temos os ésteres, né? Aqui eu tenho um éster de cadeia aberta, aqui eu tenho um éster de cadeia fechada, ó, COO. É isso aqui que caracteriza. Esse é o grupo funcional éstero. Os ésteres são importantes porque eles se apresentam em constituições de perfumes, sabões, etc. Né? É muito importante na nossa vida do cotidiano essas funções orgânicas oxigenadas, ok? Fazendo a revisão, nós falamos dos álcools, enóis, fenóis, falamos que os álcools apresentam o grupo OH ligado a um carbono saturado, falamos dos enóis, o grupo OH ligado a um carbono insaturado, falamos dos fenóis, que o grupo OH se encontra ligado a um carbono, a um grupo aromático, ok? Depois nós falamos dos éteres, quando apresenta o grupo funcional O, que ele fica situado entre átomos de carbono. Falamos das cetonas, que apresenta o grupo carbonila CO, né? Depois falamos dos aldeídos, que apresenta o grupo COH, em extremidade de cadeia. Falamos dos ácidos carboxílicos, que apresenta o grupo COOH, né? O grupo COOH. Falamos dos ésteres, que são compostos oxigenados que apresentam o grupo funcional éstero, é COO, situado entre átomos de carbono. E na próxima aula, nós vamos fazer exercícios envolvendo essas funções aí, tá bom? Então, acabou a nossa aula. Um abraço a todos.